Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este nosso encontro, no qual hoje nós estaremos abordando sobre o tema neurociência e aprendizagem. Meu nome é Alexandre, eu sou professor da Universidade Metodista nos cursos de administração na modalidade EAD, à distância. Desde já queremos dizer que estamos muito contentes, estamos aqui a fim de auxiliá-los por meio dessa palestra, esse nosso encontro, trazendo informações importantes sobre quais são as melhores práticas, quais são os melhores procedimentos e métodos a fim de você estar estudando. Dessa forma, estar preparando a cada um de vocês para a realização do ENAD. Vamos aos nossos objetivos? Pois bem, pessoal, no nosso encontro de hoje, separamos aqui duas ideias centrais do nosso objetivo: a neurociência e aprendizagem, tal como os métodos de estudo e aprendizagem. Ok? Então, em nosso primeiro slide, estarei lendo para vocês um pouco dessa ciência que ela vem conquistando, ganhando espaço, tanto na mídia como em alguns textos que nós vamos lendo diariamente na internet, ok? Então vamos lá. Segundo Stern, em 2005, a neurociência por si própria, ela não pode fornecer o conhecimento específico necessário para a elaboração de ambientes, isso é muito importante, você está gravando essa palavra, de aprendizagem. Porém, a neurociência, ela fornece insights sobre as capacidades e limitações de cada um de vocês do nosso cérebro durante o processo de aprendizagem. A neurociência, ela pode ajudar e muito a explicar porque alguns ambientes, novamente, né, essa palavra, de aprendizagem funcionam e outros, por assim dizer, temos um pouco mais de dificuldade. Pois bem, pessoal, como nós lemos, né, com base nesse autor, onde ele estava no artigo científico, esta ciência que ela não é tão nova assim. Porém, no Brasil, ela tem ganhado esse destaque há aproximadamente uns 5 anos. A neurociência em si, ela promove, ela trabalha e atua em vários cenários. No nosso caso, a fim de preparar cada um de vocês para o ENAD, vamos estar trabalhando com a neurociência no seu aspecto cognitivo. E quando ela fala em insights, o que seriam esses ensaios? Por exemplo, não é que a neurociência ela vai vir com uma fórmula mágica, falar, olha, você tem que agir desta ou desta forma, mas nós temos a preocupação em estudar e ver como que a forma que o seu cérebro ele trabalha ou ele reage a alguns estímulos. Por exemplo, algumas informações que é interessante você saber a fim de administrar melhor essas suas capacidades ou faculdades mentais. Nós estudamos por meio da neurociência que o consumo calórico diário de um cérebro, ele permeia em torno de 20% de tudo que você consome. Ou seja, em uma dieta adulta de 2.500 calorias, 20%, que corresponde a 500 calorias, ela vai ser destinada somente para o seu cérebro. Da mesma forma, nós também, por meio da neurociência, estudamos e descobrimos que 20% do oxigênio que você respira no seu dia a dia, ele também é direcionado para o seu encéfalo, ou seja, para o seu cérebro. Então, dessa forma, nós fomos promovendo esses ensaios, onde nós vamos estar estudando como que o seu corpo ele é condicionado e quais são os reflexos de tais condicionamentos. Claro, falamos um pouco sobre a história, falar de neurociência, falar do seu cérebro, essa ferramenta tão poderosa no qual cada um de nós possuímos, resgatando desde os primórdios do Antigo Egito, onde o cérebro ele não tinha esse papel
tão importante como nos dias de hoje. Na verdade, o cérebro ele era desprezado, né, em cerimônias pós-fúnebre, ou seja, era guardado as vísceras, né, da região do estômago, e o cérebro para os egípcios não tinha a mesma importância no qual nós damos hoje. Um pouco mais adiante, em 323 a.C., Aristóteles ele defendia que o cérebro ele somente servia para poder refrigerar o sangue. Então você imagina, né, fazendo a sua primeira construção mental, imagina que o cérebro como se fosse um radiador. Pois é, parece brincadeira, mas é assim que os gregos eles acreditavam. E não mudou muito, em torno de 1500, 1600, elucidado por as ideias de René Descartes, autor daquela frase célebre, né? Penso, logo existo, onde acreditava que a função dos reflexos era mediada por espíritos que viviam na mente das pessoas, no cérebro, ou seja, nas regiões denominadas ventrículos, são pequenos espaços. Mas, conforme as coisas tendem a estar aprimorando ao longo do tempo, fomos chegando em torno de 1800, por meio de estudos da frenologia, no qual tratava pelas algumas medidas em relação ao crânio, até em idos de 1900, por meio de Ramon, Cajal e outros célebres nesta área de estudo do cérebro, por meio de injeções de nitrato de prata no tecido pós-morte, assim, de conhecer esse sistema fabuloso dos neurônios e essas manifestações de sinapses, chegando nos dias de hoje. Então vamos começar com os nossos primeiros processos, ok? Temos aqui, esse termo neuroplasticidade, ele também vem ganhando espaço. Eu vou estar lendo para vocês o conceito. Neuroplasticidade é propriedade de fazer e desfazer. Isso é muito importante, pessoal. Conexões entre os neurônios. Lembrando que o nosso cérebro, ele possui 100 bilhões de neurônios e cada neurônio, ele consegue fazer conexão com 10 mil outros neurônios. E essas conexões são essas áreas aqui que eu estou assinalando. Então você tem o neurônio, vamos colocar por assim dizer, o número 1, número 2, e cada um desses neurônios eles podem fazer 10 mil conexões. Cada conexão ela é dada à medida que você aprende, que você está estudando, que você está descobrindo coisas novas. Então, isso que nós chamamos dessa população, ela chega até 100 bilhões. Então, voltando, essa possibilidade de reorganização, que está atrelada ao ato de fazer e desfazer, da estrutura do SN, que é o sistema nervoso, e do cérebro, e constitui a base biológica da aprendizagem. Aprendemos o que nos é significativo e necessário para vivermos bem, esquecemos, tá, aquilo que não tem mais relevância, que não é do nosso usual, para o nosso viver. O conceito da neuroplasticidade, onde nós podemos, é a capacidade de fazer e desfazer. A neuroplasticidade também ela é estudada no âmbito do AVC, ou seja, aqueles acidentes, né, vascular cerebral, onde uma determinada região do nosso cérebro, ela é afetada e os neurônios eles rapidamente se organizam. Ou seja, nós temos aí essa habilidade de usar os dois hemisférios. Alguns mitos que ao longo do tempo eles vão sendo derrubados, onde falava que uma parte apenas do nosso cérebro ele comandava a outra e por assim por diante. Nós temos sim, ambos os hemisférios temos o lado predominante, mas a capacidade cerebral é em todo o cérebro, ou seja, não é 10%. Na verdade, essa ideia dos 10% foi mal interpretada, porque aí fica a pergunta, então se apenas 10% da nossa capacidade do nosso encéfalo é utilizado e os outros 90% ficaria ocioso? Não faz muita lógica, não é verdade? O próximo, atenção. Quando a gente fala de atenção, vamos aqui resgatar o conceito dentro da sua essência. Atenção é importante função mental, tá? Então não é apenas aquele ato que por muitas vezes, né, fica até catatônico, a pessoa fala, preste atenção e você para tudo. Mas a atenção ela é mais do que isso, para a aprendizagem, pois dificilmente
o aluno prestará atenção em informações, tá? Isso é muito importante, que já começa alguns métodos, algumas técnicas para você reter esse conhecimento que não tenham relação com o seu arquivo de experiências, ou seja, com o seu cotidiano, ou que não sejam significativas. Vocês lembram que quando nós falamos que nosso cérebro procura armazenar aquilo que é significativo? E da mesma forma, antagônica, o que ele não julga ser interessante, ele vai acabar esquecendo. Ou seja, vai ficar mais difícil resgatar esta memória. Então, quando nós falamos em atenção, quando você quer dirigir a sua atenção, é o ato de você estar focando, você está lendo, ou você está assistindo aquela aula, ou você está assistindo nesse exato momento esta palestra. Você vai fazer um exercício mental a partir de agora, você vai começar a correlacionar, a fim de se tornar significativo. Como que eu contextualizo ou correlaciono? Procura lembrar algum dia alguma conversa que você teve com algum colega, ou você assistiu na televisão falando sobre curiosidades do cérebro, por exemplo. Então, automaticamente, o seu cérebro ele começa a criar um link do momento de agora que você está ouvindo, prestando atenção e com uma experiência que você já teve, ou similar a algum outro episódio. Nisso cria-se esta correlação, esse link, e começa a se tornar significativa. Aí fica muito mais fácil acessar esta informação. Vamos para o próximo. Memória. Esse tema aqui, as pessoas acabam de forma errônea, né, ou induzidas ao erro, atribuindo, eu não consigo aprender, eu tenho um problema de memória. Não, nenhum de vocês que está assistindo agora essa palestra não tem problema de memória. Cabe essa habilidade e a forma de você estar administrando a sua memória. E a nossa memória, ela é dividida em vários momentos e de diversas formas. Mas eu vou falar aqui de forma geral. O cérebro, ele seleciona, entra de novo, o que é significante, as informações mais relevantes, que é significativo para o nosso bem-estar e sobrevivência. Lembrando que o seu cérebro, a todo momento, ele quer te manter vivo. Ele foi programado, a função dele é esta, tá? E foca a atenção nelas. Memorizamos as experiências, tá? Que passam pelo filtro da atenção. Então, você vê de novo, vai estar circulando, tá? A importância da atenção. A memória é imprescindível para a aprendizagem. Aqui nós falamos da memória de uma forma bem geral, mas a memória, se nós dividirmos ela em alguns aspectos, a fim de facilitar a partir de hoje o seu aprendizado, a sua leitura. Nós falamos do ENAD, mas a importância de saber estudar, a forma de estudar, como estudar, ela vai te propiciar e proporcionar, por exemplo, uma bolsa de estudo, um concurso público, agora nos exames finais aí do nosso semestre, ou seja, em todo momento vai ser pertinente e muito interessante você estar adquirindo essas informações. Então, falando de memória, nós podemos interpretar a memória da forma semântica. Como que você decora de forma semântica, ou falando da memória semântica? Através dos significados da palavra. Você ouviu uma palavra diferente. Aí você estimula a sua mente a fim de saber e reter o que significa essa palavra. Ou seja, perguntando para o professor, chegando em casa, fazendo uma breve pesquisa, utilizando-se do dicionário ou outros instrumentos. Nós temos também a nossa memória episódica, que ela está atrelada ao tempo. Lembrando, né, até no CEMET, essa palavra de episódios, ao tempo, ou seja, tal dia que aconteceu algo inusitado e você tenta resgatar todas aquelas emoções. Era um dia ensolarado, era um dia chuvoso e por aí vai. Nós temos também a memória implícita e explícita. A explícita, ela está atrelada a nossas habilidades, ou seja, as nossas competências. Ou seja, imagina, sabe quando você está tão habituado a estar desenvolvendo uma função e às vezes acaba de acontecer de forma automática?
Pois bem, nesse momento você acessou a um tipo de memória. As coisas acabam funcionando de forma meio que automática. Então, pelo emprego e pela habilidade, você acaba resgatando esta memória, ok? Nós temos aqui a emoção, que ela é muito importante, tá? Para nos orientar. São as emoções que orientam a aprendizagem dos neurônios. Os neurônios das áreas cerebrais que regulam as emoções relacionadas ao medo, ansiedade, raiva, prazer. Para cada uma desta região, para cada emoção, você vai ter um neurônio destinado nesta função. Conexões com neurônios de áreas importantes para a formação de memórias. Então você vê que uma forma de estampar, ou seja, quando nós nos deparamos com algumas dessas emoções, nós estamos estampando memórias. O desencadeamento de emoções favorece o estabelecimento de memórias. Aprendemos aquilo que nos emociona. Pois é, aí entra um fato bem inusitado. Algumas pessoas atribuem uma emoção muito boa. Olha, estou muito feliz. É claro, não vou perder em seja, estou muito feliz, estou muito interessado em ouvir essa palestra. Alguns outros podem agir de forma contrária. Ah, eu odeio determinado assunto. E nesses dois fatos está tendo emprego de uma emoção. Então, de um jeito ou de outro, você vai acabar memorizando, querendo ou não querendo. Então, a dica, procure sim estar estudando, lendo, retendo qualquer tipo de conhecimento, colocando uma emoção. Claro, quanto mais positiva, melhor. Mas, de qualquer forma, fica aí uma dica para você saber a importância de colocar as emoções. Estamos aqui chegando nessa primeira parte do objetivo, né, o final, temos o sono. Aqui nós temos vários benefícios e, em regras gerais, as pessoas falam da importância de 7 a 8 horas diárias, que é recomendado, tá? Mas dentro desse processo, entre 7 e 8 horas diárias da atividade de sono, ela vai estar te favorecendo essa redução da atividade motora, ou seja, você vai estar nesse estado, você estará dormindo, você não vai estar tendo nenhum tipo de atividade, ou seja, temos aqui a diminuição da resposta dos estímulos. Estímulos é tudo aquilo que te chama atenção, é uma música, é um barulho, é o seu dia a dia que você está vivendo, você está sendo bombardeado por informações, ok? Essa postura, no qual nós falamos, estereotipadas, né, que no caso dos seres humanos, deitado com os olhos fechados, ou seja, ela vai estar favorecendo, vai estar regulando a química do seu cérebro, do seu corpo. Então, o nosso corpo ele precisa ter esse tempo, ok? Aí depois nós temos aqui a reversibilidade, né, que ela se distingue do coma, a hibernação e estivação, onde nós classificamos esse sono, né, ele sendo mais profundo e um sono ele mais leve, que seria o sono REM e o sono não REM, ok? Então tá aí a importância do sono no processo de aprendizagem. Agora vemos aqui alguns métodos de aprendizagem, né? Então nós fizemos aí esse apanhado geral, embasado pela teoria, e agora vamos ver no prático, ou seja, a partir de agora, qual que será a nossa postura, de que forma nós estaremos retendo esse conhecimento. Vamos lá? Primeiro, não estude com barulho, tá? Esse não, essa condicional, evite. Por quê? Tampouco, a fim de piorar esse cenário, condicionar o seu estudo ouvindo músicas, principalmente quando elas são altas, a televisão ligada, o som, e também nós temos aí o WhatsApp, tá? Pessoal, isso é muito importante, essa informação, porque acaba sendo meio que cômodo. Algumas pessoas falam, é relaxante estar ouvindo música, mas é aí que mora a nossa preocupação na neurociência. Muitas vezes, alguns dos nossos comportamentos acabam nos condicionando, ou seja, a gente acaba ensinando o nosso cérebro,
que toda vez que tiver uma música, uma televisão ligada ou eu sendo distraído por outra coisa, e assim eu vou aprender melhor. Aonde que mora o perigo? Vamos ver agora no próximo slide. No momento da prova, você será estimulado, tá? O seu ambiente é para ficar o quê? Em silêncio, sendo contrário a tudo aquilo que você anteriormente condicionou o seu cérebro. Dessa forma, poderá lhe causar dificuldade para acessar a memória devido ao estímulo externo. Okay? Então, nós temos a seguinte situação. Você condicionou de uma forma, você se preparou de uma forma. Aí, na hora da prova, você tem um ambiente, um estímulo totalmente contrário naquilo que você se preparou. Então, nós, da neurociência, dizemos que para poder acessar essa memória que você condicionou, ela pode se tornar um caminho mais difícil, ok? Então já fica a primeira dica. Procure retratar exatamente o ambiente que você vai ter no dia daquele teste, ou seja, no dia do ENAD. Um ambiente de silêncio, até mesmo o cuidado com a postura que você vai ter. Mas a gente vai falar disso mais adiante. Uma outra cena, né, inusitada, eu sei que não acontece com nenhum de vocês, que é o quê? Evite condicionar, tá bom? O seu estudo deitado na cama ou no sofá, tá? E por que essa preocupação? Na mesma linha de raciocínio. Na hora do exame, esse será o seu ambiente. Um estímulo externo, ou seja, totalmente contrário daquilo que você anteriormente condicionou. Ah, mas é tão bom, professor, quando eu estou estudando, né, deitado na cama, porque você acaba já emendando o sono. Mas aí está o perigo. Quando nós falamos da importância de retratar, eu gostaria que você lembrasse, remetesse a sua mente agora, como o pessoal de artes cênicas, o ensaio. Vocês já repararam que a preocupação, esse zelo que eles têm de ensaiar para uma peça, eles sempre procuram retratar o que vai acontecer no dia. Ou seja, você não vai esperar para o dia da apresentação saber se aquela iluminação está te incomodando. Você não vai esperar no dia da iluminação saber se o figurino, né, aquela roupa que você vai estar utilizando, ela está desconfortável. Se a área que você vai estar atuando, contracenando, ela está adequada para você. Então, existe um processo de ensaios exaustivos, sempre retratando a realidade que lhe espera. Não é o contrário quando nós nos preparamos para uma prova. Vamos ver os próximos. Nessa figura, nós temos aqui que no dia do teste, tá? Uma dica, procure usar uma roupa confortável, que não lhe seja muito apertada, ou tão pouco que lhe faça você se sentir desconfortável. Quando nós falamos nessa preocupação, lembra que você todo momento está sendo estimulado. E se na hora do ENAD, da prova, ou qualquer outro teste que você for realizar, você estiver nessa situação de desconforto, a sua energia ela vai estar sendo redirecionada para outras áreas do seu corpo. Ou seja, a sua mente, ela ao mesmo tempo que ela quer lhe ajudar a resgatar as memórias, buscar essas informações, ela também vai estar procurando uma saída e alternativas a fim de tirar você desta situação de desconforto. Então você, sem necessidade, tá, acaba provocando esse cenário. Indo para o próximo, né, com uma imagem meio que bem que tentadora, né? Mas é uma coisa que acontece também, e com frequência, que se alimente de forma apropriada, tá bom? No decorrer do estudo, tá? Ele tanto vai no decorrer do estudo e no dia do teste. Beba água. Lembra quando eu falei que 20% do oxigênio ele é destinado só para o cérebro? Então, por meio da água, né, que você vai ativando a circulação sanguínea, ele vai, além de estar facilitando, levando nutrientes, ele também estará levando oxigênio. Então a água ela é um forte aliado e ela nunca é demais, tá bom? Uma refeição pesada, que acaba extrapolando, né, uma quantidade normal e muito menos no dia do teste ou estudando, ele vai te dar sono.
que é totalmente compreensível. Por quê? Esse processo da digestão, ele vai estar direcionando energia e também o sangue concentrado na sua região estomacal, do seu estômago, porque seu corpo é uma função dele, né? Estar processando a sua digestão. Então você novamente vai estar direcionando essa energia a fim de poder resgatar as memórias para uma outra região, né, do seu corpo. Ele não vai ser o cérebro, tá? Embora parte dele, mas será para a sua região estomacal. Sua atividade neural vai estar concentrada, apenas, maior parte dela, na digestão. Ok? Vamos avançar, estamos chegando no nosso final. Os métodos de aprendizagem. Aqui entra uma outra ferramenta, outro método, que ele é muito interessante. Quando nós falamos de contextualizar, é bem como no começo da aula. Eu estava falando, você estava idealizando, projetando uma imagem. Imagina que no dia do teste, nos dias que precedem o teste, quando você estiver estudando, você leu uma determinada situação, você está lendo, aí lhe vem uma imagem. E essas imagens elas são positivas, ou seja, procure correlacionar, procure fazer aqueles links lógicos, né, no qual nós sempre utilizamos em nosso dia a dia. Ou seja, dessa forma você vai criando as vias rápidas de acesso, fica muito mais fácil estar resgatando. É interessante, quando você for ler, claro, num ambiente de silêncio, você também pode ler ouvindo a sua voz, porque nós somos dotados de canais perceptuais, ou seja, nossos canais sensoriais, seja a visão, a audição, gustação, o olfato e também o nosso canal sensorial, o sinestésico, que ele se dá por meio dessa representação sensorial através do tato. Ou seja, você pode sim pegar aquela caneta, tá passando embaixo daquela linha, você olha, isso é importante para mim, né? E sempre verbalizando também, acentuando esse comando cerebral. E você lendo e ouvindo a sua voz. Então você está aumentando as possibilidades e os sentidos a fim de facilitar a memorização, ok? E chegando aqui, né, mais um slide, é um cuidado. Acho que é um dos maiores cuidados. Também, infelizmente, acaba se tornando mais frequente. Cuidado com esse comando, tá? De voz, tanto comando também às vezes pode se tornar uma condicional, ou seja, a pessoa acaba condicionando a sua mente. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu não consigo, não entendo essa matéria, eu não vou tirar uma boa nota, né? Não entra na minha cabeça. Qual que é o perigo? Onde mora aqui, né? O seu cérebro ele quer lhe preservar a todo custo. Ele é a programação dele, ele quer te manter vivo, é por isso que você não precisa pensar para respirar. Ou seja, ele tem ali aquelas funções, né, automática. E dessa forma ele poderá assimilar esse comando que você disse, né? Ou seja, então você não entende, isso não entra na sua cabeça? Ok, eu vou dar um exemplo apenas, tá? Então eu vou te ajudar nesse processo e você não vai entender nada mesmo. Se ele assimilar que isso te faz bem não entender, porque você está sempre, às vezes, constantemente verbalizando, aí mora essa preocupação, ele pode acabar se tornando um dos bloqueios, ok? Então a relação inversa, ela pode sim te ajudar e muito. Eu vou aprender, estou disposto a aprender, esse conhecimento é necessário, importante para mim. Então, procure condicionar o seu cérebro da forma correta. Tá? E finalizando aqui esse encontro, né? Fica aqui uma frase que ela vai retratar bem o dia a dia, as coisas que acontecem em nosso cotidiano acadêmico, né, estudantil. A coisa mais incompreensível sobre o mundo é que ele é de todo compreensível. Albert Einstein. Então, pessoal, a princípio falar de um tema neurociência parece algo tão, nossa, difícil, mas não, que parece tão incompreensível como retrata Albert Einstein,
é o contrário, aí é de todo compreensível. Ou seja, aquilo que lhe parece muito difícil, ele será muito mais fácil do que você imagina. Cabe apenas você fazer a sua parte, estar estudando, buscando métodos, buscando ferramentas, lembrando que a cada dia que você vai aprendendo, descobrindo, vivendo novas experiências, isso torna o seu cérebro mais sadio, e ele se tornando mais sadio, ele vai criar novas conexões neurais, assim lhe tornando mais inteligente. Ou seja, o cérebro ele não cansa. Você pode usar ele muito, claro, para coisas boas, que lhe faça bem. Porque lembra que o cérebro ele vai reter as informações que são relevantes, ou seja, algo que lhe faça bem. Pois então, vamos estar encerrando, né, mais esse encontro, agradecendo pela sua atenção. Não é o momento que você ficou parado assistindo, mas sim correlacionando e contextualizando. Espero que todas essas informações venham contribuir para o dia, né, do ENAD e também para os outros testes do nosso dia a dia. Desde já, quero agradecer a todos vocês. Um grande abraço.